Esse ano parece ter sido arrancado das páginas de um romance de ficção científica. Um ano que redesenhou o mapa do Brasil, não com novas fronteiras, mas com novas ideias, tecnologias e tensões. Esse ano foi 2025. Um ponto de inflexão na nossa história. Um divisor de águas que nos forçou a olhar para o espelho e perguntar: quem somos e para onde estamos indo? 2025 não foi apenas um conjunto de 12 meses. Foi uma tempestade perfeita, onde política, tecnologia, cultura e a própria natureza colidiram de uma forma que ninguém poderia prever completamente. Foi o ano em que o Brasil se dividiu, se chocou e, durante o caos, encontrou caminhos inesperados para evoluir. Hoje, vamos viajar de volta no tempo, para desvendar os 10 eventos que definiram esse ano extraordinário. Momentos que não só dominaram as manchetes, mas que mudaram silenciosamente a vida de cada um de nós. O primeiro grande tremor veio do coração da Amazônia. Em 2025, o Brasil lançou a Arca Digital, o maior projeto de biovigilância do planeta. Drones equipados com inteligência artificial passaram a monitorar a floresta em tempo real, 24 horas por dia. Eles não apenas identificavam focos de desmatamento, com uma precisão assustadora, mas também catalogavam a biodiversidade, criando um gêmeo digital da Amazônia. A imagem de enxames de drones silenciosos, deslizando sobre o dossel verde, parecia uma cena de cinema. Por um lado, uma vitória para a preservação ambiental, com dados que permitiram operações contra crimes ambientais em uma velocidade inédita. Por outro, gerou um debate acalorado sobre soberania e privacidade. Quem controlava aqueles olhos digitais nos céus? A tecnologia que protegia a floresta também poderia vigiar as comunidades que nela vivem. Essa dualidade marcou o tom do ano. Cada avanço trazia consigo uma nova e complexa questão moral. Enquanto os olhos do mundo se voltavam para a floresta, nossas cidades viviam outra revolução, mais silenciosa, mas igualmente profunda. A inteligência artificial generativa, que em anos anteriores era uma novidade divertida, tornou-se a espinha dorsal da economia criativa e de serviços. Surgiu as primeiras novelas com atores inteiramente gerados por IA automóvel, cujo roteiro se adaptava conforme a reação do público nas redes sociais. Foi um sucesso estrondoso, mas também acendeu um alerta vermelho em sindicatos de atores e roteiristas. A pergunta que ecoava nos estúdios e redações era: a arte humana está sendo substituída ou apenas aprimorada? Artistas digitais, músicos e escritores se viram em uma encruzilhada, alguns abraçando as novas ferramentas para criar obras inimagináveis, outros lutando para proteger o valor do toque humano, da imperfeição que nos torna quem somos. O terceiro ponto de ebulição foi a economia. 2025 foi o ano em que o Real Digital deixou de ser um projeto piloto para se tornar uma realidade no dia a dia de milhões de brasileiros. A promessa era de transações mais rápidas, seguras e transparentes, combatendo a corrupção e a burocracia. No começo, a adaptação foi um desafio. Vimos longas filas em postos de ajuda digital, onde voluntários ensinavam idosos a usar suas novas carteiras virtuais. Mas aos poucos, o sistema se integrou. O problema foi o que veio depois. Com cada transação registrada em um blockchain governamental, o nível de rastreabilidade financeira atingiu um patamar sem precedentes. Isso foi ótimo para a arrecadação de impostos, mas levantou um fantasma, o da vigilância financeira total. Onde terminava a segurança e começava o controle? O debate sobre anonimato e liberdade econômica nunca foi tão intenso. No campo da política, a polarização que marcou a década anterior ganhou um novo e perigoso combustível: os deepfakes de alta precisão. Durante as campanhas municipais de 2025, vídeos e áudios falsos, quase indistinguíveis da realidade, inundaram os grupos de mensagens e as redes sociais. Candidatos apareciam dizendo coisas que nunca disseram, em situações que nunca aconteceram. A confiança na informação, que já era frágil, desmoronou. Empresas de tecnologia correram para criar detectores mais eficazes, mas era uma corrida armamentista digital. A sociedade civil, obrigada a desenvolver um novo tipo de alfabetização. A alfabetização da desconfiança, aprendendo a questionar tudo o que via e ouvia. A democracia brasileira foi testada ao limite, forçando uma discussão nacional sobre a regulamentação do conteúdo gerado por IA e a responsabilidade das plataformas. E agora em 2026, o desafio será maior ainda, com as eleições presidenciais. O quinto grande tema foi a saúde. A telemedicina, impulsionada anos antes, evoluiu para a e-saúde preditiva, relógios e pulseiras inteligentes, agora conectados a uma rede nacional de saúde. Não apenas monitoravam batimentos cardíacos, mas analisavam padrões de sono, estresse e até mesmo a química do suor, para prever doenças antes que os primeiros sintomas aparecessem. Milhares de vidas foram salvas por alertas precoces de infartos ou picos de glicose. Contudo, essa montanha de dados de saúde, a mais íntima que possuímos, tornou-se o alvo número 1 de ataques cibernéticos. O maior vazamento de dados da história do país expôs informações de saúde de milhões de brasileiros, criando um pânico generalizado e um debate furioso sobre a segurança dos nossos dados mais pessoais. A conveniência tinha um preço, e em 2025, a fatura chegou. Em sexto lugar, a educação passou por sua maior transformação em um século. Crianças com dificuldades em matemática recebiam explicações visuais imperativas, enquanto jovens com talento para programação recebiam desafios mais complexos. O resultado foi um salto nos índices de aprendizado em escolas piloto. Mas a desigualdade digital se aprofundou. Enquanto alunos de escolas particulares tinham acesso à tecnologia de ponta, muitos na rede pública ainda lutavam com a falta de computadores e internet. O fosso entre os que tinham acesso ao futuro e os que ficavam para trás tornou-se mais visível e mais doloroso do que nunca. O sétimo evento foi cultural e comportamental. Em 2025, vimos a ascensão do minimalismo digital. Cansados do bombardeio constante de notificações, informações e da pressão por uma vida perfeita nas redes, um movimento do desintoxicação digital ganhou força massiva. Pessoas começaram a trocar seus smartphones por modelos mais simples, a deletar aplicativos e a buscar experiências no mundo real. Parques e praças voltaram a ficar cheios, não para tirar fotos, mas para conversar. O silêncio e o tédio, antes vistos como inimigos, foram redescobertos como fontes de criatividade e bem-estar. Foi uma rebelião silenciosa contra a economia da atenção.
Um ato de retomada do nosso tempo e da nossa própria mente. Oitavo ponto foi a crise energética. Com o aumento de carros elétricos, centros de dados e o consumo de uma população cada vez mais conectada, a rede elétrica do Brasil chegou ao seu limite. Apagões se tornaram mais frequentes, principalmente nos grandes centros urbanos. Isso forçou o país a acelerar de forma dramática a transição para fontes de energia renovável. Vimos a instalação massiva de fazendas solares no sertão nordestino e parques eólicos na costa, projetos que mudaram a paisagem e a economia de regiões inteiras. A crise, dolorosa no curto prazo, acabou impulsionando o Brasil a uma posição de liderança global em energia limpa, uma virada inesperada, nascida da necessidade. O nono tema foi a redefinição do trabalho. A automação, que avançava lentamente, deu um salto gigantesco. Tarefas repetitivas em escritórios, fábricas e até no campo foram assumidas por robôs e algoritmos. Isso liberou muitos para trabalhos mais criativos e estratégicos, mas também gerou uma onda de desemprego tecnológico. A discussão sobre uma renda básica universal deixou de ser uma teoria acadêmica para se tornar um debate central na sociedade. Enquanto todos tentavam entender como seria um mundo onde nem todos precisariam trabalhar da forma como conhecíamos. Olhando para trás, 2025 foi um turbilhão. Um ano de contrastes extremos. Vimos a tecnologia nos conectar e nos isolar. Vimos ela proteger a natureza e ameaçar nossa privacidade. Vimos ela criar arte e destruir empregos. Cada avanço nos trouxe um novo dilema. Cada solução gerou um novo problema. Foi um ano que nos chocou, nos dividiu em debates acalorados, mas no fim, nos forçou a crescer. Aprendemos que o futuro não é um lugar para onde vamos, mas algo que construímos tiolo por tiolo, decisão por decisão, a cada dia. 2025 nos deixou uma lição fundamental. A tecnologia é um espelho. Ela não cria um novo mundo. Ela apenas amplifica quem já somos. Nossos medos, nossas esperanças, nossas virtudes e nossos defeitos. O futuro digital que estamos construindo não é feito de códigos e algoritmos, mas de escolhas humanas. E a pergunta que aquele ano deixou, e que ecoa até hoje, não é sobre o que as máquinas podem fazer. A pergunta é sobre o que nós escolheremos ser. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.